Tem coisas que a gente ouve e o corpo nunca mais esquece. Não porque quer lembrar menos, mas porque o som fica preso num lugar que nem o silêncio alcança. Naquela noite, o apartamento dormia. Só o relógio da parede insistia em lembrar que o tempo passava. Tic-tac, tic-tac. A luz azul do poste entrava pela persiana e cortava o teto em faixas finas, como se a madrugada desenhasse fendas no escuro. Quando esquei o braço, o lado dele estava frio. Lençol ainda com o vinco do corpo, mas sem calor nenhum. Estranhei. Renato dormia pesado, sempre. Mas naquela noite, o silêncio tinha um som estranho, o som de quem cochicha o que não devia. Ouvi, a voz dele vinha da sala, abafada, como se o pecado tivesse medo de ser escutado. É 2, 8, 4, 7, mãe. Isso, anota direitinho. Meu corpo congelou. Aquela sequência. Não era só número. Era o PIN do meu cartão. Meu coração parou um segundo. Depois recomeçou, descompassado, feito tambor em dia de guerra. De manhã cedo a senhora vai no banco e saca tudo. Deixa só uns 200 para não dar bandeira. Meu Deus! Ele falava baixo, calmo, como quem combina uma surpresa. Mas não era presente. Era roubo. E o pior tipo de roubo. O que acontece dentro de casa com gente que te chama de amor. Ela nem vai perceber. Se der problema, eu digo que foi clonagem. A voz dele soava tão segura que doía. 3 anos de pequenas economias. R$ 50 de cada vez, guardados para emergências que nunca vieram. E agora, era ele, o homem que dormia do meu lado, passando o código da minha vida. Fechei os olhos, respirei fundo. Nenhuma lágrima veio, nem um grito, só um sorriso pequeno, sem alegria, porque, quando a dor é grande demais, o corpo se defende com calma. Esperei o som do celular desligar, o passo dele voltando pelo corredor. O colchão afundou do lado, e o ar dele veio quente, comum, inocente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei olhando o teto, as faixas de luz azul atravessando o quarto, e pensei que o amor talvez seja isso. A gente acreditar tanto que fecha os olhos pro óbvio. Mas naquela madrugada, eu aprendi que o óbvio também fala menos, sussurrando atrás da parede. Quando o dia clareou, o cheiro de café me trouxe de volta. Renato mexia o açúcar na xícara menos 3 colheres, como sempre, e cantarolava um jingle qualquer, tão calmo, tão seguro, que quase me convenceu de que eu sonhei. Mas sonho nenhum tem senha. E senha nenhuma começa com 2847. Bom dia, amor, bom dia. Minha voz saiu firme, quase doce. Ele não percebeu. Tomou o café, pegou as chaves. Disse que ia resolver umas coisas na rua. Coisas... Fiquei observando a porta se fechar, o eco leve do trinco, e senti algo nascer dentro de mim, menos algo que parecia medo, mas era outra coisa. Era lucidez. Abri o aplicativo do banco. Saldo, R$ 8.247. Ainda lá por enquanto, e ali, naquele número, entendi o que precisava fazer. Não era hora de confronto, era hora de esperar, de deixar a mentira acreditar que venceu. Porque o golpe mais certeiro é aquele que o inimigo nem sabe que começou a perder. Se já fingiu calma, para não perder o controle. Comenta aqui. Às vezes, é no silêncio que a gente se salva. Na manhã seguinte, vesti a rotina como quem veste um disfarce. Café, bolsa, elevador, sorriso mecânico pro porteiro. Por dentro, um ruído constante, menos como o motor de uma geladeira velha. Não faz barulho suficiente para incomodar. No trabalho, os números me esperavam, sérios, alinhados. Contabilidade sempre foi meu abrigo. Tudo que tem lógica me acalma. Mas naquele dia, até os números tremiam. Abri o aplicativo do banco. A cada atualização, um medo novo. 9h16. Nada. 9h30. Nada. 10 em ponto.
Vibrou. Saque realizado. R$ 8.000. Agência Centro. Por um instante, não respirei. 8.000. 3 anos de economia transformados em um número vermelho na tela. Fiquei olhando, como se eu olhasse tempo suficiente, o dinheiro voltasse. Mas ele não voltou. Fechei o aplicativo, guardei o celular e voltei para as planilhas. Ou tentei. Os algarismos dançavam, nada ficava nítido, só uma certeza. Ele fez e ela ajudou. No intervalo, caminhei até a agência. Chuva fina, cheiro de asfalto e perfume barato das pessoas apressadas. A gerente me conhecia. Falei baixo, para não tremer. Quero ver as câmeras do caixa eletrônico. É meu cartão. Ela hesitou, olhou para os lados, depois me levou para dentro. E lá estava tela granulada, mais clara o bastante minha sogra. Digita, olha para os lados, enfia o cartão, conta as cédulas. Meu sangue gelou. A senhora conhece essa mulher? Conheço. Respondi. É minha sogra. Silêncio constrangido. Quer registrar a ocorrência? Ainda não. Só quero cópia disso. Peguei os papéis. Dobrei. Guardei na bolsa. Provas. Peso leve, mas que queimava. Voltei para o escritório e fiz o resto do expediente em modo automático. As horas viraram uma massa cinza. Quando cheguei em casa, o cheiro de molho e alho tomou conta da cozinha. Renato estava no sofá. TV ligada. Oi, amor. Como foi o dia? Normal. E o teu? Tranquilo. Fiquei em casa o tempo todo. Mentira dita com a calma de quem já ensaiou. Sentei à mesa. Cortei o pão. O som da faca parecia mais alto que o jornal. Jantamos em silêncio. Ele rolava o celular. Eu contava segundos. Às vezes, o amor morre assim. Não num grito, mas num jantar silencioso. Você está diferente, ele comentou. Cansada. Só isso. Ele deu de ombros e continuou rolando a tela. A luz do telefone iluminava o rosto dele. Parecia um reflexo de mentira. Naquela noite, esperei o ronco. Quando veio, grave e compassado, peguei o celular dele. Senha, 1508. Aniversário da mãe. Quase ri. Ironia perfeita. Abri o WhatsApp. Conversa fixada. Mãe, as mensagens eram um punhal. Pega mais 500. Ela não vai perceber. Diz que o cartão travou. Ela é distraída. Distraída. Eles me chamavam de distraída, como se o cuidado fosse burrice, como se a calma fosse fraqueza. Bloqueei a tela, devolvi o aparelho, deitei de novo, olhando o teto. O tic-tac do relógio parecia um cronômetro marcando o tempo até o acerto de contas. Fechei os olhos, não chorei, nem rezei, apenas pensei em uma frase que ouvi da minha avó. Quem te fere dormindo, acorda no inferno. Amanhã eu ia começar, sem gritos, sem escândalo, sem plateia. Do meu jeito, silencioso, frio e certeiro. Se um dia tu precisou fingir paz para planejar coragem, comenta aqui. Às vezes, o disfarce é o começo da liberdade. Amanheceu cinza, pesado, o tipo de manhã que parece saber o que a noite escondeu. Levantei antes dele. O quarto ainda cheirava a corpo e desconfiança. Na cozinha, o barulho do coador soava como um relógio queimando segundos. Preparei o café sem açúcar, porque o doce tinha virado mentira. Renato apareceu, bocejando, com aquele rosto que eu já não reconhecia. Bom dia, disse, mexendo no cabelo. Bom dia. Minha voz saiu lisa, neutra, como planilha sem emoção. Ele pegou a xícara, colocou 3 colheres de açúcar e mexeu distraído. Enquanto o café girava, eu só pensava, ele adoça até o que destrói. Hoje tenho que sair cedo menos, comentou. Levar mamãe no médico? Tudo bem, espero que ela melhore. Sorri. Mentira no espelho da mentira. O teatro da rotina seguia intacto. E eu já sabia, o golpe ia continuar. E dessa vez, eu ia deixar. Assim que a porta se fechou atrás dele, o apartamento respirou aliviado. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e troquei o PIN.
Nova senha. 7392. Número sem memória. Sem afeto, impossível de adivinhar. Depois, liguei para a central. Expliquei cada detalhe com calma de contadora. Quero que bloqueiem qualquer saque acima de R$ 200 sem SMS. A atendente perguntou o motivo. Segurança doméstica, respondi. Ela não entendeu. E eu não expliquei. Por fim, ativei notificações para cada movimento da conta. Agora, qualquer tentativa viraria prova. O resto do plano exigia mais que técnica, menos. Exigia frieza. Peguei o casaco. Caminhei até o cartório. O chão da rua molhado refletia prédios. Gente, pressa. Entrei no escritório do advogado com o mesmo passo que se dá ao entrar numa igreja sem fé, mas buscando milagre. Um homem grisalho, olhar de quem já viu o pior das pessoas. Me ouviu em silêncio, caneta parada. Quando terminei, perguntou: "A senhora tem provas?" Abri a bolsa. Mostrei tudo. Câmera do banco, comprovante, prints. O silêncio dele bastou. "Isso é crime, dona Clara. Estelionato familiar." Assenti, eu sei. Só quero proteger o que ainda é meu. Saí de lá com a sensação estranha de que pela primeira vez em muito tempo eu cuidava de mim de verdade. O ar da rua estava frio, mas dentro de mim algo queimava. Não era ódio, era lucidez. Voltei para casa no fim da tarde. Renato chegou pouco depois, tentando naturalidade. "Tudo bem por aqui? Por aqui? Tudo." Jantamos. Falamos de coisas banais. Trânsito, supermercado, novela. Enquanto ele falava, eu observava as mãos. As mãos que já foram carinho, agora eram cálculo. Cada gesto, uma linha do extrato. Cada sorriso, uma senha quebrada. Naquela noite, deitei de costas, olhos abertos no escuro. O som da respiração dele parecia mais alto do que nunca. E, pela primeira vez, não me doeu. Me deu força, porque quem descobre uma traição e ainda dorme ao lado do traidor, aprende a dominar o próprio pulso. Antes de fechar os olhos, repeti mentalmente a nova senha, como um mantra. 7 menos 3, menos 9, menos 2, e adormece tranquila, sabendo que o próximo passo não seria mais dele. Na manhã seguinte, o celular vibra. Tentativa de saque negada. Senha incorreta. Ela sorri. O jogo virou. Se um dia tu teve que se fazer de calma para retomar o controle, comenta 7392. Só quem viveu, entende. O som da notificação veio às 10h23 da manhã. Curto, sutil, mas para mim soou como sinfonia. Tentativa de saque negada. Senha incorreta. Sorri sozinho. O golpe tinha batido na parede. E a parede era eu. A tela do celular refletia a luz da janela. E por um segundo eu me vi ali. Olhos firmes. Expressão calma. Quase serena. Não era vingança. Era justiça em silêncio. Durante o dia nada mais aconteceu. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema suspeito. Renato ficou ausente. E eu imaginei a cena menos ele, no banco, insistindo na senha antiga, suando, tentando entender por que não funcionava. Talvez tenha ligado para a mãe, talvez tenham se culpado. De qualquer modo, o cerco tinha fechado. Quando ele chegou em casa, à tardinha, o ar veio junto com um cheiro de perfume forte e nervosismo. Jogou as chaves na mesa, andou pela sala como quem procura ar. "Tudo bem?" perguntei, sem levantar do sofá. Tá sim, só umas burocracias." "Posso ajudar?" "Não, deixa, eu resolvo." "Eu resolvo." A mesma frase de sempre, usada para esconder o que ele nunca soube resolver. Jantamos em silêncio, o barulho dos talheres parecia ecoar dentro do peito. Ele comia rápido, os ombros tensos, o olhar perdido no prato. Eu, do outro lado da mesa, observava. A serenidade dele estava ruindo, e a minha, finalmente, florescendo. Depois da janta, ficou me observando de um jeito que eu não via há tempos. Talvez tentasse medir se eu sabia. Mas o poder de quem suspeita é não deixar
o outro decifrar nada. Enquanto lavava a louça, senti o abraço por trás. Mãos no meu quadril. Voz suave. Você está linda hoje. É mesmo? Perguntei enxaguando o prato. A gente podia sair. Jantar fora. Faz tempo. A espuma escorria pelas mãos. E o som da água escondia o riso que subiu por dentro. Faz tempo porque tu gastou o que era meu, pensei. Mas só respondi. Outro dia. Tô cansada. Ele se afastou, devagar. Ficou parado na porta, olhando para mim, com aquele ar de quem perdeu a bússola, de quem tenta fingir que ainda tem o mapa. Naquela noite, ele dormiu virado para o lado oposto, e eu fiquei acordada, olhando o abajur aceso, a luz morna tocando o lençol, o som do tic-tac do relógio, marcando o ritmo da queda dele. Abri o celular e anotei cada passo. Tentativa de saque negada. Conta protegida, ele nervoso, eu calma. Planejamento concluído. No dia seguinte, tudo se repetiu. Mas agora eu via cada detalhe com outra lente. As olheiras dele, o jeito inquieto de mexer nas chaves, o tique de roer o canto do polegar. Quem mente sempre deixa o corpo confessar primeiro. À noite, ouvi a voz da mãe dele pelo viva-voz. Estavam na sala, achando que eu dormia. Ela dizia, talvez o banco tenha travado. Amanhã tenta de novo. Mas e se ela perceber? Ela é distraída, filho. Relaxa. Sorri no escuro. Distraída, né? Deixei o riso morrer na garganta. Porque agora o jogo não era de amor, era de resistência. Virei para o lado, fechei os olhos. No silêncio da madrugada, sussurrei para mim mesma. Eles acham que estão no comando, mas já estão presos dentro da minha calma. E dormi tranquila, pela primeira vez em meses, com a certeza de que o próximo passo não seria defesa, menos seria o ataque. Tarde de quinta-feira, o céu de Porto Alegre parecia um espelho sujo, pesado, sem brilho. Peguei o ônibus até o bairro da sogra. Durante o caminho, repeti na mente o que diria menos, mas as palavras soavam sempre pequenas demais para caber dentro da raiva. A casa dela era a mesma de sempre. Portão verde, jasmim na entrada, cheiro de bolo velho. Toquei a campainha. Dona Carmen abriu com um sorriso que não alcançava os olhos. Clara, que surpresa boa. Entra, minha filha, minha filha. O som dessas duas palavras doeu mais que qualquer ofensa. Entrei. A sala cheirava a crisântemos, flores de velório. Pensei. Ela sempre dizia que eram suas favoritas. Talvez porque nunca precisou interelós de verdade. Quer café? Perguntou. Não, obrigada. Sentei no sofá, as almofadas tinham cheiro de perfume doce e de mentira antiga. Ela tentou manter o tom leve. E o Renato, tudo bem? Olhei para ela com calma. Tá. E a senhora? Seguindo com as contas apertadas, né? A vida anda difícil para todo mundo. Fiz que sim com a cabeça. Mas por dentro só havia silêncio. Até que ela notou que eu não sorria, não mexia as mãos, não fingia mais nada. Aconteceu alguma coisa? Peguei a pasta da bolsa, tirei os papéis um por um. O comprovante, a foto do caixa, a data, o horário. Coloquei sobre a mesa. A senhora usou meu cartão. O quê? 8.000 reais. Sacados ontem, 10 da manhã. Câmera da agência Centro. Apontei o dedo para o rosto congelado dela na foto. A senhora, o sangue sumiu do rosto dela. Clara, foi um engano. Um engano que digita a senha certa e conta as notas. O silêncio que veio depois parecia ecoar. Ela baixou a cabeça. As lágrimas vieram rápido demais. Talvez de arrependimento. Talvez de medo. Foi o Renato. Ele disse que você não ia perceber que era empréstimo. A voz dela era trêmula, como se tentasse convencer a si mesma, mas não adiantava. E a senhora acreditou. Eu tô cheia de dívidas. Cartão, remédio,
conta de luz e achou que a solução era roubar de mim. Ela chorou. Eu não. Eu apenas respirei fundo e falei baixo. Cada palavra como uma sentença. Eu podia te denunciar. Não faz isso comigo, por favor. Calma, Dona Carmen. Eu não vou fazer isso. Ela levantou o olhar, esperançosa. E foi aí que eu deixei o sorriso surgir. Pequeno, controlado. Eu não vou te denunciar. Mas a senhora vai me ajudar. O ar entre nós ficou denso. Ela piscou. Confusa. Ajudar? Sim. Me inclinei para a frente, encostando as mãos nos joelhos. Vai me contar tudo. Tudo o quê? Tudo o que ele fez. Cada saque, cada mentira. Desde o começo. Dona Carmen engoliu em seco, olhou para as flores sobre a mesa. Eu não sei se devo. Deve, sim, porque se eu abrir a boca, quem vai responder por estelionato é a senhora. O choro cessou de repente. O medo tomou o lugar. Vi quando ela entendeu que eu não era mais a nora calma menos. Eu era o espelho da culpa dela. Ficamos em silêncio por longos segundos. Lá fora, um cachorro latiu. O relógio da parede marcou 11h10. E foi quando ela sussurrou, eu falo... O som do REC ainda pairava no ar quando Dona Carmen começou a falar. A voz dela tremia, mas não de arrependimento. Tremia de quem sente o chão afundar. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Clara, ele disse que ia devolver... que era só um empréstimo rápido. Cruzei as pernas. Apoiei o cotovelo no braço do sofá e deixei o celular gravando, a tela virada para baixo. Continua. Ela respirou fundo, olhou para o chão. Não foi a primeira vez. Silêncio. Meu coração bateu mais lento. Sabia que viria, mas ouvir dói diferente. Ele já pegou dinheiro da irmã, da tia, de uma ex, sempre prometendo pagar depois. E a senhora sabia. Sabia. Ela disse, num fio de voz. Mas é meu filho, Clara. Mãe, faz o que pode para proteger. Até roubar por ele? O olhar dela vacilou. As lágrimas caíram, mas os olhos ficaram secos. O choro era gesto, não culpa. Ele começou a apostar, sabe? Aquele joguinho de celular, aposta de futebol, cassino online, e o dinheiro acabava rápido. Sim. E quando faltava, ele pedia ajuda, e a senhora dava. Quando não tinha, ele pedia para pegar da sua conta. Disse que você nem olhava o extrato, que confiava demais. Confiava demais. Essa frase ficou pairando no ar como um espelho quebrado. Por dentro, o coração gritava, mas o rosto continuava mudo. Anos de convivência me ensinaram a sorrir enquanto sangrava. Então, foi ideia dele. Foi. Ela confirmou, encolhendo-se na cadeira. Ele disse que ia devolver. E a senhora acreditou. Ela deu de ombros, resignada. Acreditei porque quis acreditar. A senhora sabe que isso é crime, né? Eu sei. O som do ventilador de teto cobria as pausas entre as confissões. Era como se o próprio ar tentasse esconder a vergonha dela. Peguei o copo d'água sobre a mesa e bebi devagar, saboreando cada segundo daquele silêncio. E se eu fosse na polícia agora? Perguntei. Quem o senhor acha que eles prenderiam primeiro? Eu, murmurou, com a voz apagada. Mas por favor, não faz isso. Eu estou velha, não aguento cadeia. Então me ajuda a enterrar essa história do jeito certo. Ela sentiu, derrotada. Que você quer que eu faça? Nada demais. Só me deixa com o que eu preciso. Apertei o botão vermelho. Stop. A gravação terminou. 62 minutos de confissão, cada palavra mais pesada que a anterior. Levantei, a sala parecia menor, como se o teto tivesse baixado. Carmen ficou sentada, as mãos trêmulas no colo, olhando para as flores. Sabe o que é irônico, Dona Carmen? Ela levantou o olhar. Essas flores menos apontei para o vaso. Crisântemos, na tua casa, são decoração. Na minha, seriam o velório do que sobrou da confiança. Ela chorou de novo,
E eu só respirei. A calma que senti não era vingança, menos era justiça em estado puro. Peguei a bolsa, guardei o celular, as provas, o copo d'água pela metade ainda tremendo na mesa. Antes de sair, me virei. Um dia, a senhora vai entender que proteger alguém que erra também é uma forma de destruir. Saí sem bater a porta. O corredor cheirava a desinfetante barato e a culpa, lá fora, o ar da rua pareceu mais leve, como se o mundo respirasse comigo. Andei devagar até o ponto, com o sol já baixo, a gravação vibrando no bolso. Dentro dela, cada mentira tinha nome, hora e voz. Era o suficiente para destruir os dois. Mas o que eu queria, na verdade, não era vingança, era paz. E às vezes, a paz só vem quando a gente deixa o outro afundar no próprio silêncio. Já teve a prova nas mãos e precisou esperar o momento certo? Comenta aqui. O controle também é uma forma de coragem. Naquela noite, a casa parecia respirar junto comigo. As paredes guardavam segredos demais. O ar pesava e o abajur lançava uma luz amarelada sobre a mesa da cozinha. Coloquei o celular sobre o tampo e dei play. A voz da sogra encheu o ambiente. Eu não queria, foi ideia dele. Ele disse que você não ia perceber, ouvi até o fim, sem pressa, sem raiva menos. Só para me lembrar de tudo antes que o medo tentasse apagar. No final da gravação, o som da minha própria voz ecoou. Proteger quem erra também é uma forma de destruir. Desliguei o áudio e fiquei ali parada, olhando o nada, sentindo o relógio da parede marcar os segundos como um tambor distante. Às 11h40, ouvi a chave girar na porta. Renato entrou, o cheiro dele, o mesmo de sempre menos colônia amadeirada e culpa. Deixou os sapatos perto do tapete, tentou sorrir. Você acordada ainda? Tava esperando. Ele estranhou o tom, mas disfarçou. Quer um chá? Já tomei. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Olhei para ele, devagar, sem pressa. A calma que me cobria não era paz, menos. Era precisão. Ele puxou uma cadeira e se sentou. A expressão era de quem sente que tem algo errado, mas ainda acredita que pode consertar com palavras. Clara, não, cortei. Hoje quem fala sou eu. O silêncio entre nós ficou espesso, quase físico. Dei play na gravação. A voz de Dona Carmen preencheu o ar novamente. Foi o Renato. Ele disse que você não ia perceber, que era só um empréstimo rápido. Ele empalideceu. O som da confissão ecoou até o fim. Quando acabou, eu pausei e deixei o silêncio doer. Quer me explicar? Perguntei. Ele passou a mão no rosto, as palavras tropeçando. Eu ia te contar. Foi um momento de fraqueza. Fraqueza é esquecer o aniversário. Roubar é decisão. Ele tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Clara, eu estava desesperado. As dívidas são tuas. O dinheiro era meu. Eu ia devolver, eu juro. Jura com qual senha, Renato? A antiga ou a nova? Ele piscou, surpreso. Como assim a senha mudou? E o banco também me ligou. O rosto dele perdeu a cor. Tu sabia? Desde o primeiro, a nota UPIM com o tempo parou. O olhar dele caiu, derrotado. A mentira que o sustentava desmoronou com uma frase. Eu posso mudar, ele murmurou, quase um pedido. Não quero que mude, quero que vá. A voz saiu firme, mas sem grito. Era sentença. Ele se levantou, andando em círculos, os olhos marejados. Tu vai me denunciar? Não. Então, o que vai fazer? Nada. Só não vou mais dividir teto com quem planeja o meu fim enquanto eu durmo. Ele chorou. Um choro feio, baixo, cheio de soluços contidos. Mas quem viveu o caos aprende a não se comover com lágrimas atrasadas. Peguei a mala que já estava pronta ao lado da porta. Aqui estão tuas roupas. Hoje. Agora. Hoje. Agora. Ele ficou parado por um segundo, sem saber para onde olhar. Depois assentiu. Posso ao menos me explicar para minha mãe? Pode.
mas faz isso fora da minha casa. Abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. O som do zíper da mala foi o único ruído no cômodo. Enquanto ele recolhia as últimas coisas, sentei à mesa e olhei o buquê de crisântemos que ainda resistia na janela. As pétalas começavam a cair. Pareciam pequenas despedidas. A porta se abriu. O vento frio entrou. Ele olhou para trás uma última vez. E eu apenas disse: fecha a porta devagar. O estalo seco do trinco foi o som da liberdade. Se um dia tu precisou dizer, chega sem levantar a voz, comenta aqui. A coragem também pode ser calma. O som da porta fechando ainda ecoava pela casa. Por alguns segundos, o silêncio pareceu gritar, mas logo se transformou em algo diferente. Não era vazio, era espaço. Sentei à mesa e deixei o corpo relaxar. O abajur lançava círculos de luz sobre a toalha. As flores murchas na janela pareciam exaustas, mas ainda estavam ali menos como eu. Pelas frestas, o vento da madrugada entrou trazendo o cheiro da chuva e um frescor que parecia recomeço. Peguei a xícara e a enchi de café. O líquido escuro subiu devagar, soltando aquele aroma que sempre me acalmou. Quando levei à boca, percebi, sem açúcar, como antes. O gosto era amargo, sim, mas era meu. Passei a noite acordada, observando o relógio andar sem pressa. A cada tic-tac, uma lembrança se despedia. As risadas falsas, as promessas rasas, as noites em que fingi não ouvir. Tudo ia embora, devagar, como poeira que cai da cortina. Quando o dia clareou, a casa parecia nova. Não porque algo tivesse mudado por fora, mas porque o ar respirava diferente. O medo tinha ido embora junto com ele. Abri a janela. Lá fora, a rua ainda molhada refletia o sol tímido. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Fazia tempo que eu não reparava nisso. O celular vibrou. Uma mensagem do banco. Prezada cliente, informamos que sua conta está protegida. Operações suspeitas foram encerradas. Sorri. Não pelo dinheiro, mas pelo significado. Protegida não estava só a conta. Estava eu. Fiz um chá e sentei no sofá. A xícara soltava vapor e a luz do amanhecer desenhava formas no chão. Olhei ao redor. O casaco dele não estava mais no cabide. O som do celular não ecoava. O cheiro da colônia tinha sumido. Pela primeira vez em muito tempo, eu cabia sozinha dentro da minha casa. Peguei o celular e apaguei o contato dele e o da mãe. Sem raiva, sem tremor, sem drama. Só para não deixar rastros do que já não existia. Mais tarde, caminhei até o centro. Entrei numa floricultura pequena, dessas com cheiro de terra molhada e esperança. Olhei os vasos e pedi à atendente, crisântemos, por favor. Ela sorriu, me mostrou um arranjo simples, branco e amarelo. Vai para alguém especial, para mim. Levei para casa, troquei o vaso da janela. As pétalas novas pareciam brilhar sob o sol. Agora, não eram mais flores de velório. Eram símbolo de recomeço. Peguei um caderno e escrevi na primeira página. A vida não me quebrou, só me moldou diferente. Fechei os olhos por um instante. O som da chuva voltando lá fora parecia uma trilha feita sob medida. E percebi que o silêncio não era mais ausência, menos era cura. À noite, antes de dormir, caminhei até a cozinha. O reflexo da janela mostrava uma mulher serena, com os ombros eretos e o olhar firme. Era eu, enfim, sem disfarces, sem medo, sem o peso do que foi. Peguei a xícara e fiz o último café do dia. O cheiro encheu o ar. Enquanto o vapor subia, pensei, quando a gente perde o que fazia mal, não é fim menos, é respiro. Sentei à mesa, olhei para o buquê e sussurrei para mim mesma. Agora, sim, a casa é minha. E a paz também. Se alguma parte dessa história te lembrou de ti, comenta a paz. Às vezes, o recomeço chega disfarçado de solidão, menos. Mas é ele quem ensina a viver de novo.